Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira, dia 21 de abril de 2023. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero já começar pedindo para que você, que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E não esquece de deixar o seu like é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E eu quero também que você agora compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Você pode ser um mensageiro de boas notícias. Você pode ser um mensageiro de boas novas, compartilhando esse link no seu status do WhatsApp, nos grupos que você participa, para uns 5 a 10 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que essa palavra trará esperança, trará vida, trará renovo para aqueles que haverão de ouvir, tá bom? Então compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, de forma que nós possamos realmente alcançar muitas outras vidas com a palavra de Deus, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de estarmos onde Deus quer que estejamos. O melhor lugar onde nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. E eu quero ler com você o texto que está em Gênesis, capítulo de número 26, versículos de 1 a 6. Gênesis, capítulo 26, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque habitou em Gerar. Como eu disse agora há pouco, o melhor lugar onde nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Nós vemos que Isaque estava diante de uma situação adversa, havia fome. E ele então procura Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor lhe aparece e lhe diz: Não desças ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei. E o versículo 6 diz que ele então habitou em Gerar. Veja, às vezes nós queremos tomar decisões diante das situações que nos cercam, baseados naquilo que nós achamos ser o melhor. E aí, quando nós vamos para o texto de Provérbios, capítulo 16, nós aprendemos algumas lições muito preciosas nesse texto. Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 9, nos diz assim: Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito.
Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio para o dia do mal. O Senhor detesta todos os arrogantes, com certeza eles não ficarão impunes. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, observe que o texto começa dizendo que os planos do coração pertencem ao homem. Nós podemos fazer planos, não há nenhum problema nisso. Mas nós precisamos entender o seguinte: a última palavra sempre vem de Deus. A última palavra sempre vem de Deus, inclusive em relação à própria vida. Porque às vezes nós fazemos tantos planos e alguns deles a tão longo prazo e não levamos em consideração que Deus é quem tem o controle da nossa vida. Nós não temos o controle total da nossa vida. Tem gente que acha que tem, mas nós não temos. E Tiago, ele nos fala sobre isso no capítulo 4. Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, nos diz assim: Agora prestai atenção vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, observe que Tiago ele nos ensina que nós não temos o controle total da nossa vida. Por isso ele diz assim: o que é a vossa vida? Você está fazendo planos que vai para tal cidade, vai passar um ano, vai negociar, vai ter lucro e tal. Ele diz assim: o que é a vossa vida? Quem é que sabe o que acontecerá amanhã? Em vez de fazer tantos planos, traçar tantas metas e simplesmente achar que vai alcançá-las, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, primeiro, viveremos. Segundo, faremos isto ou aquilo. A vida é dádiva de Deus. É o Senhor que sabe quanto tempo nós viveremos, quanto tempo ainda temos de vida. Quantas pessoas que deitaram ontem e não acordaram mais? Quantas pessoas que levantaram ontem e durante o dia foram chamadas pelo Senhor? Então, nós precisamos entender o seguinte: quem tem o controle total da nossa vida é Deus. Por isso que ele diz: olha, em vez disso vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e a partir daí faremos isto ou aquilo. E aí, voltando para o texto de Provérbios 16, o escritor nos diz o seguinte, que no versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ora, tudo aquilo que nós planejamos, nós entendemos ser o melhor para nós. Só que nós só conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus vê o que está depois da curva. Deus vê as intenções, as inclinações e as motivações do nosso coração. Deus vê o que está por trás da ação das pessoas que nos cercam. Porque às vezes nós achamos o seguinte: não, eu vou fazer uma aliança com essa pessoa, vou fazer negócio com essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta, e aquilo que ela está me propondo vai ser bom para a minha vida. Tem pessoas que até acham que conseguem ser habilidosas o suficiente para fazer negociações e se dar bem sobre outras pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece o que está no nosso coração. Deus conhece o que está no coração da outra pessoa. E Deus, ele tem sempre o melhor para nós.
Por isso que eu disse no início, eu vou repetir, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar onde podemos estar é no centro da vontade de Deus. Por isso que o Senhor disse a Isaac o seguinte: olha, fica em Gerar, fica nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Não adianta ir para um lugar que parece ser agradável, que parece ser bom, e não ter a presença de Deus. Não adianta estar numa casa luxuosa, num ambiente aparentemente agradável, cercado de pessoas admiráveis. Se não tivermos a presença de Deus, nada disso fará sentido. Então, nós precisamos entender o seguinte, que Deus, Ele vê além daquilo que nós podemos ver. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é entregar ao Senhor aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos pretendendo, aquilo que estamos planejando, para que nós possamos ser bem-sucedidos. É o que diz o versículo 3. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Outro dia eu falei sobre esse texto, preguei sobre esse texto, porque às vezes o que acontece? Nós até dizemos assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus planos. Mas a maneira como nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo hoje, não é coerente com aquilo que nós estamos querendo para o amanhã. Veja, a maneira como eu estou vivendo, as escolhas que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, não são coerentes com os planos que eu estou fazendo para a minha vida. Então, por exemplo, se eu tenho o plano de passar no vestibular, de fazer uma faculdade e de ter uma profissão X, eu tenho que estar estudando para isso. Como é que eu vou passar no vestibular se eu não estou estudando para isso? Se eu não estou focado nisso? Então, é preciso entender o seguinte: não é somente ter planos, é trabalhar para que esses planos se concretizem. Não é simplesmente uma questão de ter sonhos mirabolantes, os melhores sonhos, os maiores sonhos, mas não trabalhar em prol da realização desses sonhos. Então, se eu tenho uma meta, se eu tenho um foco, eu tenho que trabalhar em prol disso. Não é simplesmente orar: Senhor, abençoa os meus planos, e fazer algo completamente contrário àquilo que nós pretendemos. Então, se eu peço ao Senhor para abençoar os meus planos, eu tenho que trabalhar de tal forma que aquilo que eu esteja fazendo hoje me ajude a alcançar a realização dos meus sonhos. O versículo 4 diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do mal. Nada acontece na nossa vida por acaso. Até as dificuldades são oportunidades para crescermos e amadurecermos. Até mesmo as dificuldades, os problemas, as adversidades são oportunidades para crescermos e amadurecermos. O Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, problemas, situações adversas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uma coisa que eu acho fantástica, porque assim, em momento algum, Jesus tentou vender uma imagem, ou a imagem de um evangelho, ou de uma vida cristã diferente da realidade. Ele não disse que o fato de servirmos a Ele nos tornaria imunes aos problemas, isentos de dificuldades. Ele não disse isso. Ao contrário, Ele deixou claro: no mundo vocês vão ter aflições. Enquanto vocês estiverem aí, vocês vão ter problemas, dificuldades, aflições e tudo mais. Porém, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele já venceu todas as coisas. E no tempo certo, Ele nos dará também a vitória. Eu gosto muito do texto de Jó, capítulo 19, quando ele diz assim: bem sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos diz em sua palavra que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. E lá no capítulo 21 de Apocalipse, o versículo de número 4 nos diz que Ele enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O versículo 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Haverá um dia que os nossos problemas, os nossos sofrimentos haverão de passar. E esse dia é na eternidade. É quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Para quem serve ao Senhor, nenhum problema é eterno. Nenhuma dificuldade é eterna. Pode até durar muito tempo e talvez até toda a vida, enquanto aqui estivermos. Mas na eternidade não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor, é buscar ao Senhor e estar no centro da vontade do Senhor para a nossa vida. Então, o versículo de número 5 de Provérbios 16 diz que o Senhor detesta os arrogantes. Quem são os arrogantes? Aqueles que não buscam conhecer a vontade de Deus e não se submetem à vontade do Senhor. O próprio Tiago, no capítulo 4, ele vai nos dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 16, mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Versículo 17. Então, aquele que sabe que deve buscar a direção de Deus e não busca, está pecando. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 6 de Mateus, Jesus vai nos dizer que Deus sabe de tudo o que nós precisamos. Antes mesmo de pedir, o Senhor já conhece as nossas necessidades. E Ele nos garante dar o que comer, o que beber e o que vestir. Por isso, quando Ele diz no versículo 33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ele estava dizendo que nós devemos confiar que o Senhor nos dará aquilo que nós realmente necessitamos. Ele não diz que Deus vai dar tudo o que a gente quer. Ele não diz busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele diz todas essas coisas. Ele está falando sobre o que comer, o que beber e o que vestir. E no versículo 34 de Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu problema. Então nós temos que viver um dia de cada vez. Se vivermos presos ao passado, corremos o risco de viver depressivos. Se vivermos presos ao futuro, corremos o risco de viver ansiosos. Se vivermos presos às coisas que devemos fazer hoje, corremos o risco de viver estressados. Então, a melhor maneira é entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas inquietações e confiar que Ele conhece as nossas necessidades e supre cada uma delas. Caminhando para o final, o versículo de número 9 de Provérbios 16 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E aí, quando a gente volta para Gênesis capítulo 26, o Senhor diz assim, versículo 3: fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós desfrutamos da bênção de Deus. O versículo 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, o que nós precisamos fazer é obedecer à vontade do Senhor. É estar no centro da vontade dEle, é cumprir a vontade dEle para a nossa vida. E aí nós desfrutaremos da bênção e da aprovação do Senhor para a nossa vida. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar ou o que é que está lhe inquietando, o que é que está lhe incomodando.
mas o Senhor sabe. E eu quero nessa manhã te convidar a colocar as suas inquietações e as suas preocupações nas mãos do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado e soberano Pai, quero agradecer ao Senhor por mais uma semana que está se findando e pela maneira como o Senhor nos conduziu em todas as coisas. Quero, Pai querido, colocar diante de Ti todas as inquietações e preocupações dessa pessoa que me ouve nesse momento. O Senhor conhece as lutas e as dificuldades. E a minha oração é que o Senhor traga a essa pessoa o direcionamento, mostrando a ela qual é a Tua soberana e perfeita vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, um ótimo final de semana, em nome de Jesus.